Áudio 16, do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 11. Todo avanço espiritual depende disso. É de vital importância saber que uso se faz da aflição. Os meus sentidos, como descrevi, eram continuamente mortificados e estavam sob uma perpétua restrição. Para conquistá-los por completo, é necessário negar-lhes o menor descanso até que a vitória seja completa. Podemos ver que aqueles que se contentam praticando grandes austeridades externas, não obstante satisfazendo seus sentidos naquilo que se diz ser inocente e necessário, permanecem para sempre sem ser subjugados. As austeridades, por mais severas que sejam, não conquistarão os sentidos. Para destruir seu poder, o meio mais eficaz é, em geral, negar-lhes definitivamente o que desejam e perseverar nisto até que não tenham mais desejos ou repugnâncias. Se tentarmos durante a peleja conceder-lhes qualquer descanso, estaremos agindo como aqueles que, com o pretexto de fortalecer um homem que estava condenado a morrer de fome, oferecem-lhe de vez em quando algum alimento. Na verdade, isso prolongaria seus tormentos e postergaria sua morte. O mesmo acontece com a morte dos sentidos, dos poderes, do entendimento e da vontade própria. Se não erradicarmos todos os traços daquilo que tem subsistido neles, nós os apoiamos para que vivam uma vida agonizante até o fim. Este estado e seu fim são claramente expostos por Paulo. Ele fala do levar no corpo a morte do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Contudo, para que não paremos aqui, ele plenamente distingue isso do estado de estarmos mortos e termos nossa vida com Cristo em Deus. Somente por meio de uma morte total do eu é que podemos perder-nos em Deus. Quem assim está morto já não tem mais necessidade de mortificação. Nele se efetua o próprio fim da mortificação e tudo se faz novo. É um triste erro pensar que aquelas boas almas que, tendo chegado a uma conquista dos sentidos físicos por meio desta interminável e constante mortificação, tenham ainda de continuar presas ao seu exercício. Elas deveriam, em vez disso, prestar atenção nisso e permanecer na indiferença, aceitando de igual modo tanto bom quanto mal, tanto doce quanto amargo, e dirigir toda a sua atenção a uma lida de maior importância, a saber, a mortificação da mente e da vontade própria. Deveriam começar por abandonar toda atividade do eu, que nunca pode ser realizada sem a mais profunda oração. Não há mais como a morte dos sentidos ser aperfeiçoada sem que haja uma profunda recordação associada à mortificação. De fato, a recordação é o principal meio pelo qual chegamos a uma conquista dos sentidos. Ela nos desprende e nos separa deles, e gentilmente mina a causa da qual procede sua influência sobre nós. Quanto mais aumentaste meu amor e minha paciência ao meu Senhor, menos trégua tive das mais opressivas tribulações. Entretanto, o amor fez com que fosse fácil suportá-las. Ó vós, pobres almas, que vos esgotais com aflições desnecessárias, se buscasseis a Deus no vosso coração, haveria um rápido fim para todas as vossas inquietações. O aumento das tribulações seria proporcional ao vosso deleite.
O amor, a princípio, sedento de mortificação, instigou-me a buscar e inventar vários tipos de mortificação. É surpreendente ver que tão logo a amargura de qualquer novo modo de mortificação foi esgotada, outro tipo foi me mostrado, e fui interiormente levada a buscá-lo. O amor divino iluminou tanto meu coração e sondou tanto suas secretas fontes, que os menores defeitos foram expostos. Quando eu estava para falar, no mesmo instante foi-me mostrado algo errado, e fui forçada a ficar em silêncio. Se permanecia calada, descobriam-se defeitos logo em seguida. Em cada ação havia algo defeituoso. Em minhas mortificações, minhas penitências, minhas caridades, meus retiros, eu estava em falta. Quando caminhava, eu via que havia algo errado. Se de alguma forma falava em meu próprio favor, eu via orgulho. Se eu dizia para mim mesma, não mais falarei, aqui estava o eu. Se era alegre e sincera, eu era condenada. O puro amor sempre encontrava algo que me reprovava e era zeloso para que nada passasse despercebido. Não que eu fosse, sobretudo, atenta comigo mesma, pois era com receio que podia olhar para mim mesma. Minha atenção para com Deus, por meio de um apego de minha vontade à dele, não cessava. Eu esperava continuamente nele, e ele cuidava de mim sem cessar, e ainda guiava-me por sua providência, que eu me esquecia de todas as coisas. Não sabia expressar para ninguém o que sentia. Estava tão perdida em mim mesma que mal podia cuidar de fazer uma introspecção. Quando tentava fazê-lo, todas as ideias sobre mim mesma desapareciam na mesma hora. Eu me via ocupada com meu único objeto, sem fazer distinção de minhas ideias. Fiquei absorvida em uma paz indescritível. Vi pelos olhos da fé que era Deus que assim me possuía por completo, mas eu não pensava em nada disso. Entretanto, não se deve presumir que o amor divino tolerava que minhas faltas não fossem castigadas. Ó Senhor, com que rigor puniste aos mais fiéis, aos mais ternos e amados dentre teus filhos. Não me refiro ao exterior, pois isso seria inadequado para com os menores defeitos em uma alma que Deus está prestes a purificar de modo radical. Os castigos que ela pode infligir a si mesma são mais gratificantes e refrescantes do que qualquer outra coisa. Na verdade, a maneira pela qual ele corrige seus eleitos deve ser sentida. Do contrário, é impossível conceber quão terrível ela é. Em minha tentativa de explicá-la, serei inteligível, exceto para as almas experientes. É uma chama interna, um fogo secreto enviado por Deus para purgar e expulsar o defeito, provocando uma dor extrema até que esta purificação seja completa. É como uma articulação deslocada, que é um incessante tormento, até que o osso seja recolocado em seu lugar. Esta dor é tão aguda que a alma faria qualquer coisa para satisfazer a Deus por conta do defeito e preferiria ser feita em pedaços a suportar o tormento. Às vezes a alma recorre a outros e abre seu estado para que possa encontrar consolo. Por conseguinte, ela frustra os desígnios de Deus para ela. É de vital importância saber que o uso se faz da aflição. Todo o avanço espiritual de uma pessoa depende disso. Nestes momentos de angústia interna, obscuridade e pranto,
Devemos cooperar com Deus, suportar esta tortura que nos consome até suas últimas consequências, embora seja contínua, sem tentar aumentá-la ou diminuí-la e padecê-la passivamente, sem buscar satisfazer a Deus por nada que possamos fazer de nós mesmos. Manter-se passivo nesses momentos é extremamente difícil e exige uma grande firmeza e coragem. Conheci alguns que nunca foram além do processo espiritual porque ficavam impacientes e buscavam meios de consolo.